Saudações, Terceirofex! Estamos aqui hoje em um dia muito especial, que é o lançamento do primeiro episódio do Café com A3, um projeto que a gente vai trazer figuras muito importantes para a nossa querida oficialaria, para bater um papo, contar umas histórias. Hoje aqui, como anfitrião junto comigo, a gente tem nosso querido Junão, oficial executivo, nosso querido tio Vitor Canguçu, peste mestre conselheiro regional da nossa OFEX, e Redson, também foi muito importante lá nos primórdios da nossa oficialaria, que é membro do capítulo Ipiaú, Edivar Pereira de Oliveira, mérito do Demolim Nacional e outras coisas mais aí. Eu queria começar falando com o nosso tio Vitor Canguçu para ver como era formada, né, a terceira oficialaria lá na época, que você era regional, porque a gente sabe que era muito diferente, né? Todo o contexto, as cidades, os capítulos. Então, eu queria saber como era formada a OFEX. Bom, primeiro, boa noite, Pedro Santos, Araújo, Edson e a nossa audiência aí do Café da 3. Primeiro, apresentar, né? Meu nome é Vitor Canguçu, sou peste mestre conselheiro do capítulo Conquistência, peste mestre conselheiro regional. Atualmente sou consultor do capítulo Conquistência e consultor da Corte de Chevalier Príncipe de Jerusalém, número 13. Bom, 10 anos atrás, não parece muito tempo, mas para mim né? E a nossa oficialaria é um pouco diferente, né? A gente tinha herdado alguns capítulos da antiga primeira oficialaria executiva, e a terceira virou Centro-Sul, depois herdou esse pessoal. E nós éramos compostos, ao menos quando eu iniciei, né, minha jornada como regional, o Conquista, que era o capítulo Conquistência e o capítulo Guardiões do Cruzeiro do Sul, o capítulo Tapetinguense, em Tapetinga, o capítulo 7 de Setembro, em Jequié, o capítulo Poções, que tinha sido fundado, mas tem uma história folclórica, né, de um probleminha que houve na instalação. Então ele existia no papel, mas ainda não estava com suas atividades ritualísticas, né, em pleno funcionamento. E posteriormente foi fundado e instalado o capítulo Ipiaú Edivar Pereira de Oliveira, número 883. É isso. Isso aí. Em 2015. E ainda, nós tínhamos ainda o Priorado Nobres Cavaleiros da Fraternidade. E em setembro de 2015 foi fundado e instalado o Priorado Nobres Cavaleiros do Centenário Místico, que hoje é o Priorado da A14, né? Isso. Foi fundado na cidade de Jequié. Cidade de Jequié. Ainda foi na minha gestão de regional, mas essa história a gente vai contando aí ao longo do nosso papo. Aproveitando o gancho, como é que foi essa fundação de Ipiaú? Como surgiu assim, a ideia de fundar o capítulo? Assim, a fundação de Ipiaú foi... Primeiro, assim, dizer que foi um sentimento muito bacana, assim, né? Esse movimento de acompanhar o surgimento de uma nova organização do zero e acompanhar os primeiros passos dessa organização. Eu fui eleito regional no Conrod de Tapetinga, em 2014. E eu fui eleito salvo engano, acho que foi dia 28 ou 29 de novembro, eu não lembro, fui instalado. No outro dia teve uma investidura. E aí, quando acabou a investidura, o tio Tassi, que era o oficial executivo da época, me chamou. Falou, não, quando acabar a investidura, quero conversar com você e tal. Ia ter um entretenimento no clube lá, um babo, um negócio lá. Só que eu tinha que vir pra Conquista. Eu falei, não, a gente conversa antes. Sentamos lá, conversamos. Ele falou, quais são os seus planos e tal. Eu, apesar de ter me candidatado, tinha outras expectativas, né, dentro do exercício do cargo de regional naquela época, mas ele foi e me situou, né. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não, minha primeira reunião, eu falei, não, eu vou no Guardiões, vou visitar o Guardiões. Porque era um capítulo que era um pouco distanciado do capítulo Conquistência e o meu adversário na eleição era do Guardiões, eu queria ir lá para poder a gente estreitar os laços, né, assim, dizer que foi só uma eleição. Ele falou assim, não, você vai para Ipiaú semana que vem fazer uma cerimônia de apresentação da Ordem Demolei. Aí eu já gelei, né, eu falei assim, como assim? Que cerimônia de apresentação da Ordem? Que Ipiaú? Não sabia que estava tendo esse movimento lá até então, até virar o meu primeiro dia como regional. Ele falou, não, os maçons de lá me procuraram, ele tinha relações com a maçonaria naquela região ali, sobretudo também por conta do rito de York, né? Que houve um movimento também de instalação de lojas de York naquela região. E aí ele falou, não, os maçons me procuraram, eles querem instalar um capítulo. E aí a gente marcou uma cerimônia de apresentação lá no próximo sábado, acho que era 5 de dezembro de 2014. E você vai lá com os meninos e faz a cerimônia. Aí eu falei, mas eu vou apresentar o quê? Ele falou, não, basta uma cerimônia pública, né? Aquela abertura e encerramento público já é uma cerimônia. Teve a cerimônia das flores também. Isso, foi a cerimônia da luz. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas você vai comigo, né? Ele falou assim, eu não vou não, quem vai é você. Ele falou assim, quem vai pro Guardiões sou eu. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Fingi costume, né? Mas assim, a primeira missão era uma coisa totalmente nova. Aí eu entrei em contato com o mestre conselheiro do capítulo 7 de setembro, que era o irmão Bruno Santiago, que também foi muito importante nos primeiros meses lá do capítulo Ipiaú. Essencial. E falei, Brunão, a gente já tinha desenvolvido uma amizade e tudo.
Porque naquela época também os capítulos tinham uma cultura de intervisitação assim, muito consolidada, né? A gente costumava, e mesmo Jequié, 150 quilômetros, a gente ia a Jequié, eles vinham para a Conquista, a gente tinha muito uma proximidade. Aí eu falei com ele, ó, a gente vai fazer uma cerimônia assim assado, em Piauí, no dia 5 de dezembro, vai ser na Câmara de Vereadores. Monta a nominata aí que eu vou presidir a reunião, e aí a gente monta aquela nominata da cerimônia pública, e aí vamos fazer a cerimônia da luz. Aí escolheu o irmão, Ademilton Dantas, para fazer a cerimônia da luz, e nós fomos. Eu fui pra Jequié na sexta-feira, à noite, sozinho, peguei o busão e fui. Não tinha um tio Araújo pra levar a gente pros cantos, né? E tá, assistiu os compromissos. Fui pra Jequié, participei da reunião lá, que era na sexta-feira à noite. Participamos da reunião, e naquela ansiedade, eu falei, e aí, tal? Aí Bruno falou, não, tá tudo certo aqui. Aí a gente já arrumou transporte, tudo, vamos pra Ipiaú. A gente foi numa Kombi lá no sábado, fomos pra Ipiaú. Na Câmara, o tio Sebastião nos recebeu. Acho que o tio Sebastião era venerável? Venerável. O venerável da época. Venerável. Muito gentil, assim, muito carinhoso. E quando eu cheguei lá em Piauí, que eu conheci o tio Sebastião, eu já me desarmei, assim, fiquei muito tranquilo, porque você via essa empolgação, a alegria que eles estavam de receber os demolês lá na cidade e a expectativa que eles tinham de começar esse capítulo, né? Como um pai que tá esperando o filho nascer, né? Tá naquela ansiedade, assim, e o menino vai nascer e tal. E fizemos a cerimônia. Naquele mesmo dia, a gente levou algumas fichas. Na época, as fichas eram um pouco diferentes, né? As petições de ingresso. E aí, os meninos de Jequié, os demolês, ficaram responsáveis por receber lá o preenchimento das propostas. Fizemos a cerimônia pública, a Câmara lotou lá, todo mundo ficou muito feliz e empolgado. E aí, nós viemos para a Conquista. Só falei para Taz, a missão cumprida. Ele, ótimo. Sim, tá tudo certo. A missão foi cumprida. Voltamos com mais de 20 propostas preenchidas. Eu acho que foram 25, assim, eu tenho... Eu compartilhei com você no Compartilhou. Drive, né? Acho que foram 25, mas no final acabaram iniciando mesmo 21. 21, né? Eu acho que era isso mesmo. Aí, foi isso tudo em dezembro de 2014. Foi minha primeira semana como regional, foi já envolvido nos preparativos dessa cerimônia de apresentação. Mas o capítulo só foi ser realmente instalado em março de 2015. Né? Com cerimônia de iniciação, elevação no mesmo dia. E a instalação dos oficiais. O dia foi longo. E foi rápido, assim, foram 3 meses, né, se você considerar que nós estivemos em Piauí no dia 5 de dezembro e a cerimônia de instalação foi no dia 7 de março. Aí você tira festas de final de ano, janeiro, que não tem demolê praticamente, foi fevereiro e março, para poder fazer os trabalhos. Os maçons foram muito diligentes lá, de confeccionar as capas, os materiais, providenciar as joias, rituais, tudo. Esse capítulo estava 0 bala, tinha ritual para todo mundo, tinha todos os guias, né, esses guias que a gente tem no site do Supremo Conselho, eles tinham todos físicos, né? Uhum, sim. Comprados junto da Demolition Shop. Monitor de cerimônias, tudo 0 bala, assim. E aí, para a instalação foi isso, né? Depois desse pontapé inicial, no dia até teve um churrasco na casa de um maçom lá, né? De Piauí, de Antônio Carlos. Depois da apresentação, a gente teve um churrasco lá. E sim, mas depois os maçons que tomaram conta dessa parte de logística, e nós aqui da terceira oficialaria na época, o Poções já estava instalado quando a gente foi fazer esses preparativos para instalar Ipiaú. Montamos a nominata regional, né? Assim, eu presidi os trabalhos de iniciação grau demolei. Os cargos foram distribuídos entre os oficiais da região toda. A região toda compareceu. Tapetinga, Poções, Conquista, todo mundo foi. E uma parte da elevação lá que é diferenciada, né? Que eu não posso falar, não sei se tem grau de insight, porque o pessoal de Jequié fez. A instalação foi o mestre conselheiro estadual da época que presidiu. Foi uma cerimônia muito bela, assim. Contou com a presença de autoridades maçônicas, contou com a presença de tio Eurico, que era o grande mestre na época. E a gente ainda ficou lá, e ficou o final de semana toda lá naquela região. Eu fui para Jequié na sexta, mesmo esquema, reunião, tal, certo? No outro dia a instalação, que foi o dia longo, como o Redson falou. Mas foi bom porque as tias e os tios nos tratavam muito bem, comida, colchão, o que a gente precisava estava lá. E no domingo a gente ainda fez uma reunião com os meninos para passar as primeiras instruções e dividir os cargos. Assim, de forma resumida, né? Assim, foi assim que surgiu o capítulo de Ipiaú. E desde então tá aí, graças a Deus, 100% ativo. Infelizmente não pertence mais à terceira, mas... Então a terceira da época era Conquista. Conquista, com 2 capítulos. Itapetinga, Poções, Jequié e Piauí. Então eram 6 capítulos. O Priorado Nobres Cavaleiros da Fraternidade. 2 castelos, porque já tinha um castelo Príncipes da Alvorada e tinha um castelo de Jequié, Príncipes do Sol, que foi instalado, acho, pouco depois do Príncipes da Alvorada. E era uma região bem
extensa, assim, né? Tanto territorialmente como na quantidade de organizações. Mas isso era interessante à época, que mesmo uma região tão grande, tipo de ponta a ponta, né, Itapetinga, até, sei lá, Até Piauí. até Piauí, Eram o quê? Uns dava 350, 400? 300 km, velho. E assim, a gente tinha uma cultura de intervisitação muito forte, a gente se via. Né? E Piauí, como era mais distante, culturalmente já estava mais ligado a Jequié, acho que são 50 quilômetros, sei lá. Isso. É muito perto de Jequié. Então, para mim foi muito, muito tranquilo fazer esse trabalho, porque a gente instalou o capítulo e tinha um capítulo referência do lado que era Jequié, que era o 7 de setembro. Que era um capítulo que tem também muitas histórias folclóricas, mas que é um capítulo muito forte, assim, de procedimento, ritualística, presença maçônica. E o espelho dos meninos de Piauí, no início, foi o capítulo 7 de setembro. O nome de numerado, né? O primeiro capítulo da Bahia é o capítulo 7 de setembro. Mas o primeiro ativo foi o capítulo Itabuna, o capítulo 40. Mas o capítulo número 19, o primeiro da Bahia, o primeiro fundado da Bahia foi o capítulo de Jequié. Então, né? Já são 40 anos aí desde que foi fundado. 84, né? Isso, foi esse pessoal que foi a referência lá, né, do capítulo Ipiaú. É interessante porque Ipiaú, tipo assim, já tinha esse sentimento de fundação do capítulo Ipiaú desde os anos 90. Então, tipo, acho que viram a fundação de Jequié, né? Que acabaram que não instalaram naquele mesmo momento, demorou mais alguns anos, mas acredito que o capítulo Conquistense já era uma referência naquela época. Então, tio Edvar Pereira, que leva o nome do capítulo, ou que o nome do capítulo leva, já via esse movimento, e como ele era um maçom que tinha uma boa influência na Bahia, ele já conhecia fazer viagens e tal, e foi assim que ele quis criar o capítulo. Ele deu essa ideia, né? Só que a comunicação naquela época com a grande loja era muito difícil, a comunicação também com os outros capítulos era muito difícil, né? Era uma época que não tinha internet, então era mais complicado ter que fazer essas viagens para entrar em contato direto ou outras formas de entrar em contato, e por isso que foi perdurando. Infelizmente, o tio Edivar não chegou nem a ver o capítulo a ser fundado, que ele faleceu em 2009, e foi mais... Ainda bem que tiveram alguns maçons ali, como o tio Tião, tio Sebastião, que pegou para ele e falou, não, o meu projeto, como a minha segunda gestão de venerável é fundar o capítulo de Piauí. E aí aconteceu, acabou conseguindo entrar em contato com o Tassis, tio Antônio Carlos foi muito importante também para fazer essa ligação. E aí aconteceu toda a história aí que Vitor falou. Muito bacana ver que teve esse apoio grande da parte da maçonaria, né? Teve um apoio muito grande e sempre foram muito forte assim a presença. Eu lembro muito de estar... Eu fui mais novo naquela turma. Então, eu via muitos maçons lá. A presença do Capítulo de Jequié foi muito importante também. Toda semana eles estavam lá. Bruno Santiago, que era o mestre conselheiro, e na segunda gestão, Gabriel Bastos. Eles sempre estavam lá presentes, ensinando pra gente a falar o nome do cargo certo, a fazer as faixas de movimentação, tudo. E aí o capítulo começou a caminhar com as próprias pernas, tanto que depois de 1 ano e meio de fundado, a gente fez o Conrod da terceira oficialaria, que inclusive foi o último da terceira oficialaria antiga, né? Que ainda tinha Piauí e Jequié. E aí quem estava naquela época era Noan, que hoje é consultor do capítulo, de lá de Piauí, e ele foi o mais conselheiro daquela época, orquestrou juntamente com o irmão Ramon, não posso esquecer dele, que era o primeiro conselheiro, ele articulou muito para acontecer, e a gente levou para lá, acho que foram 80 demolês. Eu não lembro se foram 80 congressistas ou foram 80 demolês, mas era algo nesse entorno. Foi um evento massa demais, velho. Muito massa. Teve Quem foi que tomou posse lá? 16 foi... Não, 16 acho que não teve posse, porque foi quando teve a mudança nos estatutos, né? Que antes o regional tomava posse no Conrod. Isso. E a partir de 2016, no Conrod de Paulo Afonso, os oficiais executivos e os regionais, eles eram instalados no Combode. Aí foi o Leonardo Cruz, Léo Jornal. Verdade. Aí foi no Paulo Afonso. Foi no Paulo Afonso. Verdade. Com a posse dos Anjos e Lamego como estaduais. Verdade. Tanto é que dos Anjos foi regional no mandato meio tampão, assim. Que foi no Conrod de Poções. E tô até lembrando que o próprio Conrod foi feito em final de ano e dos anos já era estadual na época. Estadual. Foi feito em novembro. Novembro ou foi outubro? Foi alguma data perto do Eboque. Era nessa faixa. Era alguma data perto do Eboque ali. Outubro, novembro. E em 2015 o Conrod foi em Poções também, Poções no primeiro ano também de instalado, né? Então assim, botava os capítulos para trabalhar mesmo. Não tinha muito essa de café com leite, não. Os caras
Mas eram capítulos novos, né? Assim, estavam todo mundo no gás, os maçons estavam muito próximos ali também. Então era... E minha pergunta para vocês era justamente essa. Como é que vocês veem a energia do trabalho naquela época e hoje? A gente sabe que hoje é bem concorrido, a própria rede social, a vida de todo mundo, a justificativa que a gente não tem tempo para mais nada. Mas a gente vê, assim, por exemplo, os exemplos que vocês estão dando. Um capítulo no mesmo ano de fundação, bota a cara, assume a responsabilidade, faz um conrode que tem um peso, tem uma responsabilidade. Como é que vocês veem essa energia de lá para cá? Assim, algumas coisas mudaram, né? Como tudo muda, né? Na vida e, enfim, na história das organizações. Eu senti assim, não sei se é uma nostalgia, a gente tem esse risco, né? De olhar para nossa época com outros olhos, né? Porque a gente tem nossas memórias afetivas e tudo. Mas eu via assim, os meninos assim, com muita paixão. Então, e os maçons também. Eu via assim que os maçons, eles enxergavam os capítulos de Demolei, principalmente esses que estavam começando, né, como um terreno fértil, tipo, como um investimento, como novas plantas ali que poderiam florescer. Então era um cultivo mesmo, uma lavoura. Eles tinham um cuidado, tinham muito carinho e muita preocupação em estarem presentes. E os meninos tinham muita paixão. Acho que, não sei se também porque era tudo novo, os meninos eles se engajavam e eles eram apaixonados por fazer Ordem Demolei naquele tempo, assim. E gostavam muito de estar uns com os outros, né? Independente até... A gente tinha até essa cultura de fazer, postar na rede e tal, mas era uma coisa um pouco mais incipiente, né? Uhum. E os maçons não enxergavam o capítulo como uma obrigação apenas, como um trabalho, como uma dor de cabeça, como uma preocupação. Eu tinha muito essa percepção, principalmente nesses capítulos novos. Assim, era uma coisa muito familiar. E aí, assim, Poções e Piauí, que foram os que eu vi nascer assim, mais de perto. Fazendo justiça, né? Poções começou na gestão de Esdras, que era o regional, e depois eu pude dar continuidade. Mas, assim, esse engajamento familiar e, assim, as mães, os pais, os tios enxergavam mesmo como algo promissor, como algo importante. Eles tinham consciência da importância daquilo. Então, eles estimulavam os meninos a estarem ali, e os meninos, por sua vez, eles curtiam, eles gostavam, independente de, assim, no sábado vai ter uma resenha, vai ter um festival de torta, vai ter um cachorro-quente depois da reunião. Eles estavam juntos, então eu sentia que tinha assim, essa paixão em detrimento desse sentimento de obrigação, de produtividade, sei lá, que hoje isso toma conta da gente. Né? É isso, eu acho que... Eu não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi o Tio Couto, que ele deu essa visão dele, que, tipo, talvez a geração que está se formando hoje, talvez a Ordem Demolei não combine tanto, e por isso que a gente meio que veja essa diferença, talvez, do propósito da Ordem Demolei como um todo, de estar ali na proatividade, fazendo filantropia, sair de casa para fazer as coisas. Talvez o pessoal é mais de ficar em casa hoje em dia, mas, né, isso aí teria que ser feito estudo para saber realmente. Mas se a gente pode ter uma ideia mais ou menos disso. Eu tenho para mim também que talvez quanto menos a gente sabe de toda a infraestrutura que ocorre dentro da Ordem Demolei, tudo o que acontece, parece que a gente vive mais. Eu penso que quando eu não tinha conhecimento, por exemplo, do que era um mestre conselheiro regional, o que era um oficial executivo, quando eu não sabia o que era um gabinete estadual, eu acho que eu via com tipo olho de criança, tá ligado, pra a Demolei, e eu trabalhava, fazia ali, ia pra filantropia, porque, pô, velho, era massa, tá, não sei o quê. E aí talvez quando a gente vai tendo essa consciência da CNE, da CRE, ou até mesmo outras coisas, ou até mesmo alcançar algum cargo como mestre conselheiro regional, talvez a gente mude um pouco a forma como a gente trabalha. A gente continua trabalhando, mas só que de outra forma. E aí talvez... E aí que vem essa propagação, né? Porque antes eram grandes picos. Tinha um capítulo em Salvador que era muito forte, um capítulo Conquista que era muito forte. E aí ia nascendo Poções, já não sabia tanto como é que funcionava aqui. E Piauí já não sabia tanto como é que funcionava. E aí, conforme foi tendo essa evolução da Ordem Demolei, que foi chegando lá, aí começa também a mudar o pensamento. E eu já escutei isso de muitas outras pessoas, acho que o pessoal do capítulo de Eunápolis, não lembro se foi Eunápolis ou foi Teixeira, acho que foi de Teixeira, que também tinha isso. Os meninos não conheciam muito como é que funcionava toda a infraestrutura, então eles eram muito ligados ali no que o capítulo fazia. E eles botavam sangue para fazer aquilo ali. Eu acho que tem essa mudança também, conforme a gente vai tendo mais conhecimento sobre as coisas, a gente vai deixando mais aquele sentimento instintivo de lado, né? A gente já tem outros objetivos. E aí, talvez, isso por isso que a gente tem essa visão que, como o Su falou, de que a gente olha com bons olhos para a nossa época, né? Com saudosismo, mas com certeza mudou.
mudou. Não é a mesma Demolei de 2015, quando eu iniciei, não é a mesma Demolei de 2025. Não é mesmo. Mudou em várias vertentes. Então, mas eu vejo eu vejo com bons olhos. Eu não falo que, tipo assim, mudou e pra ruim. Essa evolução que teve melhorou muita coisa. Então, hoje em dia, os meninos, todos os capítulos, por exemplo, terem mais acesso ao gabinete estadual quer dizer que dá pra gente fazer trabalhos maiores. Então, esses trabalhos chegam mais facilmente aos capítulos, seja através das próprias redes sociais, por exemplo. Então, tem sempre os prós e contras, mas eu acho que no final a Demolei Bahia, né, que é aqui que a gente fala mais, tá evoluindo como um todo. Eu acho assim que tem essa questão da quebra da espontaneidade, né? Mas Sim. assim, cabe às lideranças adultas fazer esse filtro, né? Para os meninos, assim. Eu não vejo também a mudança com maus olhos, não, entendeu? Assim, eu acho que são ferramentas que a gente não tinha e que hoje existem. São ferramentas para aplicar a pedagogia. E que a gente, como liderança adulta, antes ainda é liderança juvenil, mas assim, a gente, como liderança adulta, cabe direcionar, filtrar, explicar que a campanha é um método, uma ferramenta, um caminho para se atingir o propósito, que é o propósito da ordem, né? Acho que às vezes as lideranças adultas trazem mais vício para os trabalhos dos meninos do que os próprios garotos, entendeu? Que às vezes tem essa má interpretação da questão das campanhas. E é muito importante, porque é uma padronização, né? A Demolei que a gente faz aqui é uma Demolei que se pratica no mundo todo. Então, andar nesse caminho. Quando eu fui regional mesmo, nem tinha stand de campanha. Tinha a CNE, Caneta de Ouro, acho que estava no primeiro ano. Hospitaleiro de Tesoureiro, se não me engano, não tinha. Hospitaleiro de Tesoureiro não tinha. CRE, eu fui corretor da primeira CRE estadual, CRE Bahia. Não tinha. Então, eram menos campanhas, mas ainda havia um engajamento e uma preocupação em fazer um trabalho bem feito. Na verdade, a gente tinha outras preocupações naquela época, né? De estruturação, de procedimentos, e outras que também continuam, como retenção de membro, recrutamento de membros, enfim, essas coisas que são problemas desde sempre. Né? E visão, voltando, posso falar um pouquinho também, questão de visão, por exemplo. Canguçu, ele foi o meu regional. Eu via Canguçu como um cara, velho, é outro nível, tá ligado? E, tipo assim, hoje em dia eu vejo, por exemplo, Rafoso, que acabou de passar. Rafoso é meu amigo. Tipo assim, é um cara que eu vejo normalmente e ele foi regional, foi um grande regional. Mas, tipo assim, é muito diferente a visão que eu tinha de Canguçu pra visão que eu tinha de Rafoso atuando. Sim. Hoje, o mestre conselheiro estadual foi um cara que foi meu segundo conselheiro. Então, é uma outra intimidade. E, na época, quando eu fui mestre conselheiro, quem era mestre conselheiro estadual era Daniel. Quando eu fui pro conclave, eu ficava olhando pra Daniel assim, eu falava, caraca, velho, o mestre conselheiro estadual, pô, tá ali, não sei o quê. Eu lembro até que Couto uma vez falou que quando ele foi mestre conselheiro regional da, então, região sudoeste, se eu não me engano, quando ele foi pra Guanambi, foi o primeiro mestre conselheiro regional que foi pra Guanambi. Os caras ficavam, caraca, velho, o regional tá aqui, não sei o quê. Então essas visões também acabam mudando com essa evolução, né, essa interligação. Então, hoje em dia, o mestre conselheiro estadual, o Whitney foi para 40 capítulos. 40 capítulos na gestão dele. Então, esse acesso também é muito mais fácil. Esse acesso melhorou muito. E isso é muito bom, pô. Excelente. É referência para os meninos que estão lá no capítulo que talvez seja interior, que esteja ali com seus 2 anos de trabalho e tá ali o estadual indo. Quando tá lá, vai fundar, tá ali o estadual. Na nossa fundação não teve estadual, não tava lá, né? Teve o Marcos Augusto, era o adjunto. Ele tava lá, ele fez a instalação do mestre conselheiro. Pronto, então ele tava lá. Então isso, essas referências assim, é muito importante ter, velho. É muito, muito importante. E conforme a gente vai crescendo dentro da ordem, a gente vai diminuindo um pouco essa visão, né? Então, tipo assim, o que pra mim era um regional antes, hoje em dia não é mais. O que pro capítulo de Piauí era uma CNE antes, eu vejo os primeiros mestres conselheiros falando da CNE como se fosse algo surreal. A gente conseguiu a CNE. Hoje em dia, se eu perguntar para um mestre conselheiro daqui do Guardiões, a CNE é mole. O problema mesmo é CRE, o problema é CRN, tal, não sei o quê. Então, são visões que mudam, até mesmo por conta da maturidade do capítulo que vai tendo. Eu ouço muito falar que a Ordem Demolei, antes da pandemia, é completamente diferente, né? Eu não tive a oportunidade de viver porque eu iniciei depois. Mas, em conversa com muitas pessoas, é um consenso geral, assim, que a Ordem Demolei mudou muito. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você ver uma reunião ordinária, ritualística, fechar os 23 oficiais. Mas, pelo que eu ouço falar, antes da pandemia, isso era algo recorrente, né? Vocês que viveram isso, como
que foi essa mudança? Rapaz, eu posso falar do capítulo de Piauí, né? Que foi até onde eu tava ali. Não era normal fechar 23 oficiais. É normal até hoje, tipo assim, vai ter iniciação, fecha 23 oficiais do capítulo. Mas normalmente não era assim, não. E só se Canguçu tiver uma outra visão, um pouco anterior. E eu também já ouvi de várias vezes que, sei lá, por exemplo, deixa eu ver. Se não me engano, foi Edilson que falou comigo. Que quando ele era mestre conselheiro do capítulo Guanambiense, ele não fazia uma reunião com menos de 20 pessoas. Mas não sei se realmente isso é interferência da pandemia diretamente. A pandemia, para mim, mudou a Demoler na questão de tecnologia. Então, tipo assim, a gente começou a ter outras visões de atividades. Hoje em dia, a gente faz atividade online. Hoje em dia, a gente é muito mais voltado para a rede social, que antes não era. Então, mudou muito minha visão nesse sentido. A pandemia foi, até estranho falar assim, mas foi muito boa para interligação de meninos. O Gustavo, do meu capítulo, só conheceu o Idney por conta da pandemia, por conta dessas reuniões que tiveram entre capítulos durante a pandemia online. Então, eu acho que a pandemia foi mais nesse sentido. Agora, a questão de membros mesmo, aí eu já não... Talvez eu possa ser que, depois da pandemia, por ter esse gap, não seguiu a formação de lideranças como deveria. E aí, os próximos mestres conselheiros já não faziam o mesmo trabalho do de 2019, já não iniciavam tantos membros. E aí foi começando a ter menos membros. Pode ser que isso aconteceu. Mas aí teria que dar uma olhadinha melhor para saber, né, como é que foi esse gráfico. Assim, minha experiência, o recorte temporal um pouco antes, né? Porque eu me tornei sênior em 2015, né? Então, eu acompanhava o capítulo mais esporadicamente. Cheguei a fazer reunião com mais de 20, com 23. Agora, assim, pelo menos na minha gestão, a gente não tinha problema de fechar quórum, né? Assim, sempre tinha membros. Às vezes tinha grau de ciático, não podia ocupar cargo, mas as reuniões eram preenchidas. Essa questão sempre foi de oscilar, né? De membros e de oficiais ali presentes em reuniões. Mas eu acho que assim, o principal, eu falo pela minha experiência na maçonaria, né? Porque eu iniciei na maçonaria em novembro de 2019, em março eu era aprendiz e veio a pandemia. Então eu fiquei de novembro de 2019 até outubro de 2021 como aprendiz. E qual foi o problema que eu enxerguei na maçonaria que certamente se replicou na Ordem Demoler? Foi a questão da continuidade, né? Assim, dos trabalhos. E Demoler é pior, porque 2 anos um cara vira sênior, pô, e nunca mais ele volta. 2 anos um cara que estava super engajado nas atividades e motivado, ele vai se dedicar a outra coisa e também nunca mais volta. Eu acho que os capítulos, assim, só tem 5 anos que a gente... Não, tem 3 anos mais ou menos que a gente saiu da pandemia, né? Foi 21, 22, né? Os capítulos... Voltou mesmo em 22. Isso, então, presencialmente, né? Não, liberaram pra voltar final de 21. Mas, tipo assim, voltou mesmo, que teve que voltar a ter combode, tudo foi 22. Então, assim, eu acho que os capítulos, na verdade, tiveram essa quebra de continuidade. Então, assim, os capítulos perderam as referências, né? Porque tinha demolês que... Como é que a gente funciona? O sistema que a Demoler emula é o que acontece na maçonaria, de mestres e aprendizes, né? Então, assim, as referências se formam, ensinam para os que estão chegando, saem para que aqueles que aprenderam possam ensinar para os que vão chegar. E é assim que tem que funcionar o Demoler. Chega gente nova, a gente ensina, a gente vira cena, vai embora, esses caras vão ensinar para os outros. Então, acho que essa foi a principal dificuldade da ordem, assim, pós-pandemia. Quebrou essa continuidade, esse ciclo. Paulo, que é presidente do conselho hoje, fala assim que tinha dificuldade de preencher, de ter quórum para fazer reunião, que era sempre administrativo, que não conseguia, tanto na presença maçônica como Demoler. Eu acho que teve essa quebra de continuidade. E como só tem 3 anos, a gente está meio que reconstruindo isso. Então, a gente está se reconectando com as bases lá do passado, que funcionaram, o que deu certo. Está se reconectando com isso, aplicando essas inovações que Edson falou, e construindo uma nova cultura. Então, assim, é uma nova ordem Demoler, em partes, né? Mas porque teve essa quebra de continuidade, né? Assim, membros que eram importantes, que seriam influentes, que se afastaram, e ficar 2 anos sem fazer iniciação para o capítulo é muita coisa. 2 anos sem iniciação, os capítulos que sobreviveram a isso estão de parabéns, porque um capítulo poderia muito bem ter fechado. Até um contato, né, Canguçu? Porque, tipo assim, exato, a ordem Demoler, né? Pô, velho, é massa ter o contato, o conclave, por mais que a gente reclame algumas vezes, pô, velho, aquele momento ali, velho, quando a gente lembra é massa, tá ligado? Então, tipo, pensa aí, 2 gestões que o conclave foi online. Pô, não é a mesma coisa, né? A visão de cada um, né? O importante aqui é a soma, o que está acontecendo, né? Um ponto de vista de vários pontos distintos. Eu vivenciei parte disso tudo e de uma forma muito engraçada, né? Porque hoje eu vejo o Paulo como presidente do conselho
E na minha época, Paulo era Demolei e eu era o consultor do capítulo. Hoje é irmão, trabalhando, está lá à frente. E Breno era um mestre conselheiro do Conquistense, morava em Tapetinga. A coisa fluía de forma normal. Depois que chegou a pandemia, era uma confusão, porque vai usar que aplicativo para fazer a próxima reunião? E ainda ficava a gente apanhando um pouco da tecnologia, sem saber que aplicativo usavam, entre tantos, até que cada um adquiriu sua expertise. E da parte de quebra de ciclo que Vitor citou, eu acho que uma coisa que a gente incorporou de forma muito negativa, principalmente por ordem da lei, é a questão do ciclo que foi rompido, de continuidade de aprendizado. E hoje, quando a gente faz a iniciação e elevação no mesmo dia, eu acho que aquele jovem perde uma experiência muito grande dentro do capítulo. Uma vivência, uma relação que nada vai compensar lá na frente. É algo necessário, para aquele momento, dentro da estrutura do capítulo. Mas eu vejo com uma forma muito negativa que a gente adquiriu isso da pandemia. E que deve ser consertada. Deve ter dado atenção a isso para que a gente possa contornar isso. Foram momentos difíceis. Eu fui um dos que se afastou, né? Que quando você fala que o povo começou a se afastar assim, eu fui um dos. Em 2019.2, eu fui mais conselheiro, passei o cargo, joguei para regional, perdi. Não, minto, joguei para regional durante a pandemia. Então, a gente estava indo. Que, na verdade, a eleição para regional foi ali. Foi em março mesmo. Então, tipo assim, tava começando até a pandemia, né? Começou aquela época de quarentena, a gente falou, não, é só 30 dias, é só 60. Então, ainda tava naquela ali, mas perdi. Então, e aí, depois que eu perdi, eu meio que falei assim, tá, eu vou focar em passar na faculdade e tal, eu vou meio que deixar isso de lado. E eu fui um dos que me afastei e era uma referência para os meninos. Sou até hoje uma referência para os meninos de Piauí. Então, realmente, essa perda de referência prejudica os meninos. Mas é isso, novas referências vão se formando. Hoje em dia, o mestre conselheiro de 2022 já pode-se dizer que ele já pode até mesmo já ter se tornado sênior. Hoje em dia já pode trabalhar como referência para os meninos de hoje em dia. É isso. São picos que acontecem. Na própria época da formação da Demolei, teve épocas de pico, teve épocas de baixa. Hoje é quase impossível que a gente faça assim, né? E talvez seja até mesmo um caminho natural, porque nos Estados Unidos já tem essa baixa muito grande, né? Lá é bem difícil fundar novos capítulos, manter um quadro de iniciações ideal, e talvez seja o que o futuro espera pra gente aqui também, a não ser que a gente ache alguma outra maneira de chamar essa nova geração que eu falei para conseguir adentrar mais o nosso ciclo. E o que é a Ordem de Demolei? Você considera assim um dos pontos importantes na construção do que é o Redson hoje, que foi graças à Ordem de Demolei que contribuiu muito para quem você é hoje, Rapaz, sempre que me perguntam se eu pudesse dizer uma palavra tudo que eu aprendi com a Ordem de Demolei, é altruísmo. Eu acho que essa é o que eu mais levo comigo. Lá eu aprendi a ser um melhor filho, um melhor amigo, um melhor homem, principalmente desse lado mais de entender o lado das outras pessoas. Então eu acho que hoje, depois da Ordem de Demolei, eu sou um cara que entende muito o lado dos outros, e talvez por isso que eu mantenha até mesmo uma boa relação com esses novos meninos que vão chegando. Porque eles chegam, eles veem que eu sou um cara mais antigo, mas eu escuto, pontuo quando acho que tenho que pontuar, e através dessa troca mútua e de sempre querer ajudar, estou à disposição. Se eu tiver que viajar para Piauí porque vai ter uma iniciação e o cara precisa que eu esteja lá para alguma coisa, eu vou estar lá. E eu acho que a quarta vela do companheirismo e o altruísmo caminham juntos, assim, para mim, nesse sentido do que eu mais levo da Ordem de Demolei para mim. Claro, tem a parte da filantropia também, e tudo, que é uma das partes que mais me encanta dentro da Ordem de Demolei, é ajudar o próximo, a gente ter esse sentido de sempre trabalhar em prol de um mundo melhor. Eu acho que no final é isso que
acho que era isso que a gente queria que a gente levasse, né? Que a gente pode transformar, a gente pode mudar o mundo segurando ele com os nossos próprios ombros. Bonito isso aí que você falou, né? Porra. O cara é poeta. Assim, Araújo. Poxa vida. Pena que você não foi um Demolê, né? Não iniciado, mas de alma talvez. Cara, assim, poxa, Ordem Demolê, eu sou um cara muito intenso, entendeu? As coisas que eu vivo. Quem acredita em signos, eu sou pisciano, meu ascendente é peixes. Então, tudo é a enésima potência. E assim, eu devo tudo que eu sou Ordem Demolê, eu falo assim sem qualquer ressalva. Então, assim, essa questão a Ordem se propõe a formar homens de caráter, cidadãos que vão contribuir de alguma forma para o mundo melhorar. Então, assim, essa formação como homem, eu devo a Ordem Demolê. Então, de hombridade, de lealdade, de tolerância, que realmente é uma coisa que a gente tem que aprender dentro da Ordem, que a gente convive com pessoas totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes. Que elas podem estar certas e você pode estar errado. E você tem que entender que elas podem ter agido, né? Você poderia ter agido ainda mais desajustadamente do que elas teriam agido nas mesmas circunstâncias. Então, assim, eu devo a minha completa formação como homem ao Demolê. Assim, eu, na verdade, eu tenho mais a agradecer e mais a retribuir do que a pedir da Ordem, né? Assim, coisas que eu hoje trago para minha vida profissional, para minha vida familiar, para minha vida social, que vieram da Ordem. Coisas práticas, né? Como uma organização, a elaboração de um documento, responder um e-mail, que, né? Quando eu virei regional, nem e-mail direito eu tinha um e-mail lá, porco, do Hotmail lá, que era o MSN, Tassis me chamou. Isso é importante falar nisso, porque é o papel da liderança adulta. O que você faz com os meninos hoje? Ele me chamou no escritório e falou, como é que é? Eu falei, não, eu tenho esse e-mail, eu faço assim. Não, rapaz, não é assim não. Foi me ensinando, falou, cria um e-mail assim, cria um e-mail corporativo pra mim, explicou tudo bonitinho. Tipo assim, essa orientação pra entrar na vida adulta, pelo menos, do jeito que prestasse, né? Então eu devo isso ao Demolê, que ainda mais na adolescência, que é uma fase de muita turbulência, muito inconstante, né? Eu sei que cada um tem sua história, mas a minha, pelo menos, era assim, era turbulenta. E a Ordem veio e colocou um pouco de ordem ao caso, assim, e me deu um propósito pro final da minha adolescência, início da minha vida adulta, e sem ela, nada do que aconteceu de novembro de 2011, quando eu iniciei, até hoje, nada teria acontecido, nada na minha vida, assim, de amizades, escolhas profissionais, escolha da faculdade que eu fui cursar, constituir uma família, tudo isso veio de lá. Se talvez eu não tivesse entrado na Ordem Demolê, eu estaria fazendo outra coisa agora. Se eu estivesse vivo, né? Eu estaria fazendo outras coisas, e com outras pessoas, e com outras ideias. Então, assim, eu devo, assim, quem eu sou hoje, eu devo a Ordem Demolê. E eu gosto de fazer esse tipo de testemunho para ver se toca o coração dos meninos. Eu, assim, pô, é importante, cara. Acontece, a transformação acontece quando você se permite, né? Assim, passar por essa experiência. É que lá no caminho também a gente não percebe, né? A gente tá no meio do processo, né, e tal. Não assim, percebe. E quando acaba, tipo, tudo que a gente fez na Ordem, isso é muito curioso. É como se as conquistas materiais não valessem nada. Assim, tá bom, mas o que importa foi a experiência que a gente adquiriu, as amizades, né, o respeito que a gente nutriu por outros irmãos e também o que a gente conquistou. A admiração dos outros. Né? Então, acho que eu devo, quem eu sou hoje, a Ordem. E falo tranquilamente. Inclusive, a Ordem mexeu mais comigo do que a própria maçonaria. Assim, eu gosto de estar na maçonaria. O rito que eu pratico é o rito escocês, é diferente do que basa a Ordem, mas assim, de afetividade, de apego, de paixão, a Ordem nem compara assim, a maçonaria. O que é triste, né? Assim, eu acho que a maçonaria também tinha que provocar isso. Mas depois que eu passei pela Ordem Demolê, é como aquele primeiro amor, né? Tipo assim, o que vem depois, não importa. Sempre vai ser a memória, pô, na Ordem era diferente, pô, mas na Ordem era assim. No capítulo era assim. E pra mim, pelo menos, assim. Né, velho? A gente era adolescente também, né? Vivendo naquela época, então era totalmente diferente. É o primeiro amor, o primeiro beijo, é tudo. Não sou maçom ainda, mas já imagino que, tipo assim, quando a gente meio que vira adulto, as coisas começam a ficar mais constantes, né? A gente tenta, pelo menos, levar as coisas pra ir mais na constância. Quando a gente é adolescente, a gente tá em um momento que a gente quer uma coisa, tem um momento que a gente não quer mais e tal. Então, realmente são momentos que criam memórias inesquecíveis. Eu, infelizmente, não vivi a Ordem Demolê como eu queria. Sei lá, hoje eu tenho 10 anos de Demolê. Se eu vivi 3, 4 anos, mesmo assim, foi muito. Então, mas o que eu pude aproveitar da Ordem Demolê, quando eu estava lá presente, de corpo e alma, eu só tenho uma lembrança boa, independente do que for. E essas coisas, tipo assim, de questão material mesmo, graças a Deus,
sou chevalier, sou mérito nacional, mas eu acho muito legal, por exemplo, eu chegar em algum congresso e eu falar com um irmão que me vê como referência. Pô, eu vi lá o vídeo que tu postou no gabinete estadual, eu acho massa demais. Isso pra mim vale mais do que qualquer colar que eu carrego no peito. Eu chegar em um congresso nacional e conhecer o cara de Sergipe, conhecer o cara de São Paulo, que a gente trocou ideia em algum momento ali, isso pra mim é Orlando de Moleiro. E chamar de irmão, né? O E cara chamar de irmão. nunca nem Chamar viu. de irmão. É ideia, velho, é muito doido, pô. É muito legal. doido, pô. E você quer ver como é que é a riqueza disso? Vocês são os nossos convidados, né? Mas agora bora direcionar a pergunta para Santos. Você, desde que você iniciou na Ordem Molei, como é a sua visão diante da ebulição de referências que você está tendo contato direto? Redson, seu tio Vitor, seu tio Tassis, Villaney, tio Thomas Jefferson, tantos e tantos outros. Tio Couto, a gente não pode esquecer, tio Couto aí fez um trabalho enorme. Tio Yuri, não sei se você conheceu ainda, mas um homem de uma energia assim imensa. Qual é a sua visão diante de tudo isso aí, desse povo todo? Isso é muito interessante porque um ano atrás eu era primeiro conselheiro do capítulo Conquistência e foi bem na época que tio Vitor voltou a frequentar, né? E a gente escutava muito ali no capítulo falar da história dele, sabia que ele era peste regional, tinha sido MC. E uma lembrança que eu tenho, muito vívida assim, foi em uma reunião administrativa que a gente fez depois da reunião, não lembro se foi da nossa ou do Guardiões, que a gente foi pro Açaí discutir algumas coisas do capítulo, né? Eu ali tava no caminho pra me tornar MC, tava no final da gestão de Gabriel Mascarenhas, e a gente sentado ali conversando, eu olhava pra tio Vitor e falava, pô, esse cara é regional, que massa, foi mestre conselheiro, e eu tava no sonho, né, na luta de ser MC. E hoje, tá ocupando o cargo que eu sonhava um ano atrás é algo muito especial, muito gratificante. Rafoso também é uma grande inspiração para mim e hoje é um dos meus melhores amigos na vida, no geral. Redson também chegou depois, né, de eu já ter me tornado MC, que ele foi pro... Acho que na verdade você chegou como... Eu cheguei com o Canguçu, só que eu fiquei frequente mesmo no Conquistência depois que tu começou mesmo. Foi. A tua gestão. Exatamente. Então, Mas eu cheguei junto com o Canguçu. Também na primeira reunião, minha primeira reunião, você tava lá. Foi. Eu cheguei lá assim, aí, pô, fazia 10 anos que eu não via Canguçu e ficava olhando assim. E eu 10 anos que eu te vi, que tu era criança. Pô, eu era moleque, mano. Desse tamanho, esse bochechinho. Aí eu ficava vendo, eu fiquei olhando pra Canguçu assim, eu falei, rapaz, será que é ele, velho? Aí acho que Paulo que viu. O que você tá olhando pra ele aí, pô? Canguçu, pô, é ele? Pô, ele me iniciou, pô. Foi massa esse dia. Massa demais, O pô. reencontro. Primeiro rosto que eu lembro depois que a gente passa pela iniciação, o primeiro rosto que eu vi foi ele, pô. Então pra mim é um cara outro nível, pai. A gente estende a mão de novo. É. E para vocês verem, né, como é que a vida nos traz tantas surpresas positivas e gratas. Todos vocês agradecendo a referência que seu tio Vitor é tudo. E quando eu estava como consultor do capítulo Conquistência, e aí tio Ari Osvaldo, nosso irmão Ari Osvaldo, virou e falou: Araújo, você tá indo lá pro priorado. O que é isso? Não se incomode. Seu irmão Vila e seu irmão Couto estão lá. Sábado você vai falar, poxa, como é que eu vou trabalhar aqui? Vou trabalhar lá. Lá é outra experiência, tudo. E aí fui, né, o primeiro ano, como consultor, tive a oportunidade de estar como PCC, e aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, gente, como é que eu vou ter referência? Como é que a gente faz algo novo? Como é que se diz? Tenta suprir a parte da experiência que a gente não teve por não ter tido a oportunidade de ser um demolei antes. Aí, ia atrás de ouvir, e aí, tô no caminho certo, tô fazendo isso, a ideia é isso, e sempre contagiando a gente com positividade. Siga em frente, vá. Então, quer dizer, vocês mais novos tendo ele como referência, e eu mais velho do que vocês três também tendo ele como referência. Isso é gratificante demais, e a vida proporciona isso, é muito bom. Eu fico até um pouco sem graça, assim, porque a gente não tem noção desse impacto, sabe? Assim, eu lembro que assim, quando eu era demolei ativo, eu já falei isso em capítulo, principalmente quando eu fui mestre conselheiro, Santos já viu, eu falei assim, eu abri mão da minha vida. Eu falei, não, você demolei durante 6 meses, só demolei. E fui, mestre conselheiro regional é outro sistema, né? Mas assim, eu sei que no roteiro tinha uma pergunta assim, mas o mestre conselheiro é mais uma coisa operacional ali, de pegar e atividade, o regional é mais estratégico. E a gente tinha muito lance, assim, de terminou nossa jornada, a gente ia embora. Então, assim, 10 anos depois eu volto, os caras ainda estão
Eu não tinha nem noção desse pacto, porque pra mim foi uma coisa assim que ficou 10 anos atrás, que vieram outros caras depois, e outras pessoas, né? E isso é importante pra gente refletir também a respeito do nosso papel como liderança, né? Assim, as marcas que a gente deixa, tanto positivas como negativas, como elas perduram ao longo dos anos, né? Então a gente tem que ter consciência dessa responsabilidade também como liderança. Não fazer querendo ter esse reconhecimento. A gente faz porque a gente ama. Agora, tem que ter cuidado para não fazer também... Do mesmo jeito que você falou que se te veio, podia ter dito uma palavra mal colocada, que podia ter te desmotivado, podia ter te tirado de um caminho ou te feito desanimar com o demolei, com qualquer coisa. Então, essa responsabilidade que a gente tem que ter, né? Da liderança. E você falou isso aí, eu lembro de uma cena que essa responsabilidade não vem só da parte de liderança adulta, vem até mesmo do seu irmão mais velho ali dentro da ordem. Eu era o mais novo, a gente foi fazer a nossa primeira iniciação, e aí, primeira iniciação, tava todo mundo tremendo. Então a gente chegou na loja às 8 da manhã, pra ensaiar, pra meio-dia a gente almoçar, e os meninos já iam chegar pra gente fazer a iniciação, direto. Aí eu lembro que a gente chegou cedo e tal, aí eu sentei na cadeira de mestre conselheiro, tava uma galera ali, aí eu falei brincando assim, né? Velho, no dia que você tá nessa cadeira aqui, o capítulo acaba. E aí todo mundo. E aí uma galera deu risada, tá, não sei o que, beleza. Passou. Aí chegou uma. Eu não lembro se foi não, acho que foi uma outra reunião. O primeiro conselheiro levantou, fez a fala dele e tal, fazendo alguma fala motivacional e virou pra mim e falou: no dia que você for mestre conselheiro, eu vou estar aqui pra poder você de pé. Porque eu confio em você. Ó. E rapaz, aí isso aí me criou um sistema de dever, até mesmo. Porque eu mudei de cidade, fiquei afastado do capítulo. Quando eu voltei pro capítulo de Piauí, eu falei, rapaz, eu vou ser o melhor mestre conselheiro que esse capítulo já viu. E aí, aconteceram várias coisas e tal. Inclusive, é até interessante falar que eu fui nomeado mestre conselheiro, porque ainda, como eu tinha feito essa viagem, quando eu não tinha mudado de cidade, eu meio que deixei a demanda de lado, então não fui nem primeiro, nem segundo. E quando eu fui me tornar mestre conselheiro, tinha um menino que poderia ser mestre conselheiro, só que ele via tanta gana em mim, de falar assim, rapaz, eu vou fazer algo diferente pro capítulo. O capítulo tava uma gestão mais baixa, que ele falou, não vou me candidatar não, velho, deixa o conselho te nomear. Então, voltando, né, esse ponto do cara em 2015 fez eu talvez fazer uma gestão que, entre aspas, salvou o capítulo. O capítulo vinha abaixo e a gente conseguiu colocar o capítulo no alto de novo. E aí depois... a gente acabou desencadeando uma CRE Ouro que veio em 2022, 3 anos depois, talvez essa elevação, a minha pecinha que eu coloquei ali, talvez tenha incentivado, talvez tenha influenciado. Os meus conselheiros, um é o mestre conselheiro estadual da Bahia hoje, e o outro foi o que ganhou a CRE Ouro, foi o mestre conselheiro da CRE Ouro. Talvez eu, como mestre conselheiro, tenha tido impacto na vida deles para eles terem feito o que fizeram e estarem onde estão hoje, mesmo que seja uma pecinha ali. Então, realmente esse ponto de o que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente está influenciando a vida de pessoas ali. A nossa vida em si já é assim, né? Eu sou muito fã do efeito borboleta. Então, uma pecinha que você muda de lugar, véio, pode causar um furacão na China. Então, eu tenho isso muito para mim, que a gente tem que deixar a nossa marca e tem que ser a melhor marca possível. E diante disso tudo, essa ebulição toda aí, nessa situação, nesse período, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio... Rapaz... Dentro da ordem de Molay, você fala mesmo? Eu acho que foi quando... Foi em 2023. Meu último ano como Demolay ativo, eu fui para o Combode. Quer dizer, já tinha sido do capítulo estadual. Joguei pro capítulo estadual de novo, dessa vez com mais gana. Joguei para primeiro conselheiro. Perdi por 3 décimos. Ia ter o primeiro torneio baiano de cerimônias públicas. Joguei para cerimônia das flores. Perdi por 2 décimos. E aí eu vi, meu último ano. Ano que vem não dá mais pra fazer nada. Não posso mais correr para nada. Não vou mais ser mestre conselheiro regional. E aí, eu lembro que quando eu perdi esses dois, eu perdi o capítulo estadual e perdi o torneio baiano de cerimônias públicas, eu fiquei assim para baixo e falei, rapaz, acho que eu vou parar aqui mesmo. Lembro até que eu saí assim e tal, fui tomar uma água, fiquei lá rodando assim, lá na parte do congresso, fiquei pensativo e tal. Mas aí é aquilo, são coisas. Hoje em dia, depois disso,
eu me candidatei, ainda tinha um tempo de ativo, me candidatei para entrar no gabinete estadual, entrei para a Secretaria de Comunicação e comecei a fazer vídeos para o GE. A galera começou a me conhecer por causa dos vídeos. Depois disso, fui para o Gabinete Nacional. Fiz vídeos Hoje em dia, o vídeo de campanha de estadual que mais tem visualização foi eu que fiz. Talvez o meu mérito nacional veio por conta disso. Então, é o que eu falo. Talvez se eu não tivesse perdido naquele momento, eu não teria tido essa gana de dar essa volta toda e ser uma referência de outra forma. Não como talvez um ritualista. Não talvez como um cara que ganhou ali o torneio Bandeira das Armas Públicas, o Cup Estadual. Mas como um cara do marketing hoje em dia. Então talvez isso meio que renovou também. Mas acho que ali foi o maior desafio. Eu pensei em parar. Mas aí acabou que voltou. De uma forma melhor. E você, que teve a oportunidade de ser mestre conselheiro do capítulo e também regional? Assim, como eu falei, ser regional para mim foi mais tranquilo do que ser mestre conselheiro, sabe? Assim, de desafios, porque como mestre conselheiro regional, como eu disse, era uma coisa mais estratégica. Então eu liderava os mestres conselheiros e tal, tinha o apoio do oficial executivo, que era o tio Tarso. Como regional, meu maior desafio foi domar meu temperamento, né? Porque eu tinha um temperamento um pouco mais forte, o tio Tarso também, um homem de personalidade. E apesar da gente acreditar nas mesmas coisas, né, em boa parte, a gente teve uns momentos que a gente poderia ter entrado em rota de colisão. E se não fosse a sabedoria dele ou a minha desenvolvimento ali, né, poderia ter entornado o caldo. Acho que como regional foi essa coisa do temperamento, né? Porque a região, eu tive assim, o privilégio de ter bons liderados, sabe? Assim, os meninos, eles abraçaram o projeto e eles cuidaram bem dos seus respectivos capítulos. Como mestre conselheiro, meu principal desafio foi manter os meus irmãos motivados e resgatar a autoestima do capítulo. No capítulo Conquistência, eu iniciei em 2011, era um período assim, mais instável do capítulo, a gente ouvia sempre as histórias gloriosas, né? Porque o capítulo era assim, assim, assado. Porque era a melhor ritualística da Bahia. Porque tinha tio Villaney, que era assim, tinha tio o irmão Elton Becker, que era um demônio fantástico. Eu ficava, poxa vida, a gente tem que escrever nossa história também. A gente tem que respeitar quem já construiu, mas a gente tem que sentir que nós também somos capazes de imprimir, deixar a nossa pegada lá no livro da história do capítulo. Então, resgatar essa autoestima, manter os meninos motivados ali, fazer as reuniões serem atrativas e convidativas para garotos de personalidades diferentes e ideias diferentes. Para mim foi o mais desafiador, porque era um sistema diferente, né? Essa questão, hoje mesmo o ritual tem lá um momento cultural, tudo certinho, tem webinário pra caramba aí, tem recurso do GE, recurso do GN, que você consegue trabalhar, e naquele tempo tinha, mas era muito menos. A gente também tinha que usar um pouco a criatividade, né? Então acho que a minha principal motivação foi essa, a minha principal desafio foi esse, e manter motivados os membros que tinham potencial, mas ainda não tinham tido as oportunidades que eles queriam ter, de ocupar um determinado cargo, de ganhar uma eleição e ser um mestre conselheiro que seja. Manter esses caras ali perto, porque eu entendia que no futuro eles seriam importantes para a condução do capítulo. Acho que essa foi foi o meu maior desafio, e por isso que eu escolhi largar algumas coisas para poder só cuidar do capítulo, porque eu queria pensar 24 horas por dia, viver aquilo 24 horas por dia, para entender o que eu podia oferecer para eles. Esse é o meu maior desafio, assim, como demover. Eu acho que, em parte, eu consegui obter êxito, né? Porque as reuniões, graças a Deus, a gente conseguiu ter, galera, o capítulo fluiu, mas esse é o meu maior desafio. E tu acha que isso te atrapalhou, de certa forma? Tipo, ter focado tanto, tipo assim, atrapalhou? Sabe, eu acho que não, assim, eu não me arrependo, sabe, da escolha que eu fiz, porque foi uma escolha consciente, né? Assim, como é que era a minha vida? Eu tinha entrado na faculdade, quando eu fui aprovado no vestibular, foi em janeiro de 2013, eu era o primeiro diácono. E aí, eu tinha perdido a eleição de segundo conselheiro, tava vivendo minha vida e tal. E aí eu comecei a trabalhar, namorar, tudo misturado. E aí eu fui segundo conselheiro, um pouco ausente por causa do trabalho da faculdade, e me propus a ser mestre conselheiro. Ganhei. O capítulo estava entrando nos 25 anos, eu tinha essa intenção de fazer o capítulo ser novamente reconhecido. E aí eu tive que optar por fazer a escolha. Eu já tinha 19 para 20 anos, então assim, não era nenhuma criança mais também. Tanto é que não façam isso crianças, mas não consultei meus pais nem nada. Falei,
sentei lá com o meu chefe e falei, eu tô saindo do trabalho e tal, por isso e isso. E ele falou, não, fica aí. Eu era estagiário, ele queria assinar minha carteira pra eu trabalhar o dia todo e tal, pô. Com 19 anos, você ganhando, sei lá, um salário e meio da época, ia Você ser tá bacana, doido, né? moço? Ia ser legal. Falei, não, Fabrício, eu vou me dedicar a isso aqui. E foi consciente, sabe, assim, eu escolhi, e assim, eu não tenho costume de jogar nenhum jogo de azar não, mas aquele all-in, né, tipo, tudo ou nada, tipo assim, não, eu vou porque eu sei que vai dar certo. Não recomendo porque eu acho que, sem falsa modéstia, não é pra qualquer um fazer esse tipo de coisa. Não é todo mundo que pode abrir mão de alguma atividade pra se dedicar exclusivamente àquilo. E eu fiz porque eu confiava que ia dar certo. E tem cara que consegue fazer tudo E também. tem cara que consegue fazer Ó, tudo. Átila aí. Exato, a Átila fazia 300 faculdades ao mesmo É. tempo, ICC. Mas assim, foi escolha minha. Eu falei, não, eu vou viver pra isso. E aí, pô, consegui sobreviver ao semestre na faculdade, tranquilamente. Continuei me dedicando. A Demolê foi meu trabalho. De 2014 até 2015. De 14 a 15 foi meu trabalho, era Demolê, um trabalho voluntário, né? E as coisas são tão, assim, engraçadas que, pô, tudo se encaixou. Porque quando eu terminei minha gestão de regional, no sábado, virei sênior. Segunda-feira eu tava empregado, já tava trabalhando. E desde então, tem 10 anos que eu vendo minha força de trabalho, pra vocês terem. Mas eu não me arrependo não, velho. Assim, não acho que foi ruim, não. Acho que talvez se eu tivesse tido um pouco mais de apoio do meu entorno, porque tem coisa no Demolê e maçonaria que só quem vive entende. Então, se você tem a sua família ali também participando, entendendo como é que funciona a organização, até para te dar a orientação também da hora de frear, né? Se você tem ali um parceiro ou uma parceira, também depende de cada um como é que você relaciona, que tá ali dentro também, que vive aquela realidade, algumas coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis de acontecer. Mas eu não me arrependo não, acho que foi muito bom, sabe? Eu gostava e me fazia bem e valeu a pena. Porque eu vejo, tipo, uma galera hoje que às vezes, por exemplo, sei lá, o cara virou mestre conselheiro e aí ele começa a ir mal na escola, tal, e aí os pais já vêm pro outro lado assim. Então, eu acho que é muito de saber dosar também, né? Saber dosar. No caso, tu já era adulto, tu já fala assim, eu mexo meu taco aqui e dane-se, mas principalmente essa galera mais nova, que hoje em dia tá tendo muito mais conselheiro novo também. Exato, diferente da minha geração. A média de idade do capítulo era 18 anos, quando eu era mesmo conselheiro. Então, todo mundo tava naquela mesma vibe ali de ou terceiro ano ou faculdade. Então, já trabalhavam, já tinham uma vida um pouco mais adulta, né? Do que os de... Hoje, assim, também a gente tem que considerar até a grade curricular do menino. O menino de primeiro ano de ensino médio tem aula de manhã, de tarde, tem 200 mil atividades, né? E era diferente, a gente tinha um tempo livre para dedicar a essas coisas. Mas eu não me arrependo, não. Aí, outro motivo talvez que seja mais difícil hoje aderir ao Demolê, com tanta coisa que a gente já pega meio que como obrigação da vida mesmo, colocar o Demolê. Tanto que eu fico na onda assim quando, por exemplo, algum menino, tipo, sei lá, de 16 anos, chega pra mim e fala assim, pô, eu tô sem tempo pra fazer isso aí. Você tá doido, moço? Oxe, com 16 anos? Oxe, meu Deus do céu, tinha tempo pra tudo. Não, eu por exemplo, onda, velho. Eu estava de manhã e trabalhava à tarde. Até eu fui instalado em fevereiro, até março eu fazia esse esquema, então, eu trabalhava à tarde. Quando eu saí do trabalho, à tarde eu tava fazendo Demolê, à noite às vezes também. Mas assim, a faculdade não foi negligenciada, eu estava estudando, estava me dedicando. Estava no segundo semestre, então assim, nem a oportunidade profissional aparecia tanto. Não queria trabalhar em escritório, então para ficar servindo café e fazer xerox, não queria. Queria trabalhar e ganhar dinheiro e aprender. E à tarde o meu tio Araújo era tio Pinheiro. Ele tinha um escritório no centro, então à tarde eu ficava com ele. Igual o Araújo, fica com os meninos pra cima e pra baixo, era meu tio Pinheiro. Eu ia pra lá, conversava com ele. A gente tinha 1001 ideias mirabolantes lá, então assim, era como se fosse um segundo turno. E hoje os garotos também têm muitas atividades e enfim, as famílias também têm outra visão, né, do que priorizar. É claro que a formação acadêmica é importante e o amor filial tá ali, né, como virtude. Então a gente tem que ouvir os pais, a orientação e tudo mais, mas tem que ficar um pouquinho de tempo também para a ordem, sabe? Para as atividades. E principalmente para quem se propõe a ocupar um cargo. Eu falei isso numa reunião do capítulo, na última reunião. Não sei se acho que Santos não estava. Santos já estava como regional. Eu falei, olha, tá chegando a eleição e vocês vão se candidatar espontaneamente. Ninguém vai obrigar vocês a se candidatarem, mas se vocês se candidatarem e ganharem, vocês vão ser cobrados, porque vocês se colocaram nessa situação. Então, tem que entender, o garoto também tem que entender, sabe? Sim. E também faz parte da experiência. A atribulação do cargo de liderança. Santos foi um mais conselheiro tranquilo, ele fez as atividades dele sem passar aperto. Então, para ele, a experiência foi de outra forma.
Para o que o Gabriel veio depois dele, outra experiência. O que virá depois, outra experiência. Tudo isso faz parte da experiência. A gente tem que conduzir e orientar. Agora também entender o contexto, né? Uma atividade do menino, desde acorda de manhã cedo, é aula até tal hora, é inglês, é cursinho, academia. E a parte que ele convive com outros garotos, que ele aprende, que ele vai pra rua entregar um pão com Todd. E cadê essa? Fica que horas que fica isso aí? Sabe? Isso é uma coisa muito interessante porque muitas pessoas têm uma visão muito diferente do que é ser mestre conselheiro. Estava conversando com o Caio no grupo esses dias e a minha visão particular de ter sido MC foi, como o Vitor falou, foi muito tranquilo. Eu consegui me organizar muito bem, eu consegui disputar CRE, consegui monitorar todas as campanhas, completar CNE. Então, a minha experiência como Conseguiu MC... conciliar com a escola? Consegui conciliar com a escola, estamos no 3º ano. Então, foi muito tranquilo. Inclusive, uma coisa interessante é que essa minha fase atual da minha vida Demolei é igual a de tio Vitor, na época dele. Ele deixou o cargo de MC, foi para tesoureiro, depois interrompeu a gestão de tesoureiro, foi para regional, assim como eu estou no momento, né? Só não interrompi a gestão como tesoureiro, mas é basicamente a mesma coisa. De segundo semestre ele estava de direito, eu estou entrando no segundo semestre agora, então é uma coincidência muito, muito bacana. Foi. Tu meteu um boneco com quantos anos? Sacana, fica aí. Eu já tinha 26 anos. Mas assim, com a vantagem de que você é mais jovem e tem muito mais coisa para fazer, né? Pela frente. Regional foi o seu último cargo. Regional foi meu último cargo. Eu iniciei já mais velho e tudo, 17, quase 18 anos. Né? Virei sênior já na minha última reunião de regional. Foi bem... É doloroso esse. Redson estava compartilhando a experiência dele, eu fiquei pensando, lembrando da minha. Porque a gente tinha um lance naquela época, pelo menos aconteceu uma cultura de que o sênior virou sênior e vai embora. Porque os sêniores de Demolei, eles tinham... Era uma questão também cultural. Eles tinham o mau costume de interferir nas atividades do capítulo. Então, esse menino não sabe fazer, eu vou fazer. Tá fazendo errado, eu pego e faço. E o papel do sênior não é esse. O papel do sênior é de orientar, de dar suporte. Como o Redson faz, já fez mais um capítulo, hoje ele está no Castelo, né? Desenvolvendo outra função. Que eu tava brincando aqui na hora que vocês estavam montando as coisas, que Redson é o sênior modelo, padrão, é o que ele tá fazendo. É um papel, assim, que ele está presente, ajuda, mas ele não bota a mão na massa. Só que a gente, pelo menos a minha turma, era muito radical. Assim, a gente era... Acabou, vai todo mundo embora, somos do capítulo. Porque a gente não queria... E Biel era assim também. Porque a gente não queria exercer uma influência, né? Até a nossa presença, a gente tinha medo da questão da validação, do menino fazer e olhar assim, pô, será que eu tô fazendo certo? E olhar pra gente. E, assim, em parte isso foi bom, porque também deu liberdade para os meninos. E em parte foi ruim, porque quebra um pouco a questão das referências, né? Sim. Mas aí eu virei sênior e foi quando mudou essa questão dos estatutos e aí o estadual fez questão de dar posse ao outro regional, né? E eu queria muito passar o colar para dos Anjos. Aí eu já estava meio sensível porque eu ia virar sênior e aí me tiraram e falou, não, eu vou presidir aqui a instalação. Aí quando passaram a palavra para dos Anjos, ele fez uma fala lá, tal, me agradeceu, aí eu comecei a chorar, ele me abraçou, o povo lá aplaudindo, eu chorando, chorei no nome de dos Anjos, assim, foi uma despedida assim, que é tipo um luto, sei lá, velho, é muito estranho virar sênior, sabe? É muito estranho. A última reunião é muito estranha. É muito estranho, e minha última foi presidindo o Congresso Regional, aí quando acabou assim, que eu botei o terno, eu falei, acabou. E aí minha última foi sumi. Estando como Demolei ativo dentro de uma reunião normal. E eu fiz questão de sentar no mesmo lugar que eu sentei quando eu iniciei, velho. Aí eu até levantei e falei disso e tal. Hoje, depois de... Foram 8 anos? Acho que foram 8 anos. Tô no mesmo lugar. A velha massa, vou dar as fileiras do CV para as fileiras estar retornando. Daqui a pouco eu vou colocar o terno, mas estou aqui, que nem vocês, igual dizendo. Velho. É doloroso, sabe? Mas foi importante esse rompimento mais radical, porque o cara vira sênior também, ele tem que cuidar da vida dele, né? É o que a ordem quer. Você tá aqui, é preparação para os deveres da maioridade. Tá na maioridade, um abraço. Vai cuidar da sua vida. Volte como Demolei aluno, volte como membro do conselho. Mas não queira tomar o lugar dos meninos, não. Entendeu? Deixa os meninos fazerem. Tá fazendo errado? Oriente. Tá fazendo certo? Reconheça. E se você quer fazer mais, também ensina na maçonaria. A gente tinha muito essa cultura de romper. Pelo menos eu e minha turma, todo mundo subiu. Hoje só tem eu lá, né? No capítulo da minha geração, por enquanto. Dos fundadores, lá em PL só tem eu. Aquela tinha uma turma boa, viu? Uma turma boa. Não, também é fundador, né? Verdade, não votou. Não votou. Três observações sobre tudo que vocês falaram, né? Uma coisa que quando a gente está vivendo essa coisa da ordem Demolei, da Demolei como todo, uma coisa que ainda me incomoda muito foi não ter participado de forma ativa no período que eu deveria, quando era mais novo, né? Pela idade, não sei nem se existia de fato.
E o segundo ponto, quando se fala em fundação, eu sou fanático pelaquela chave de Zorobabel. Não pela oportunidade de ter a responsabilidade de fundar o capítulo, que, poxa, seria uma gratidão imensa. Mas pela história que a Zorobabel representa, para mim é algo que me prende muito. E na região da gente tem uma chave de Zorobabel aí sobrando e tem que ser entregue a tio Yuri, um dos responsáveis pela fundação do capítulo também. E em termos de emoção, eu acho que foi a única vez assim, que eu me vi avançando no tempo assim e vivendo aquele sonho. Foi quando o Chagas foi investido como regional, né? E aí eu chorando, e eu me perguntando por que eu tô me emocionando tanto. De fato, é por ele ou por mim? Então foi quando eu cheguei e disse para ele, ó, o mesmo sonho pode ser vivido por duas pessoas. Naquele momento ali, ele estava sendo investido, mas o sentimento de tudo que ele viveu, que ele buscou para estar naquela oportunidade ali, compartilhou comigo. Então, a Ordem Demolei tem muito a acrescentar. Eu senti essa mesma coisa com o Gustavo. Eu ficava olhando lá pra Gustavo assim. Aí eu tava lá de Nolan na hora. A gente falou, velho, passou 10 anos, pô. Piauí meteu um estadual, pô, lá, pô. E a gente ficou pensando, pô. Esse sentimento compartilhado é demais. Tanto que quando eu fui fazer a cerimônia de Gustavo, eu chorei mais que ele. A cerimônia chevalier de Gustavo, eu chorei bem mais que ele. Tem hora que eu baixei a cabeça assim, fiquei chorando, porque eu vejo em Gustavo hoje o Demolei que eu não consegui ser, em questão de cargos, assim, né? Então, esse sentimento compartilhado, acho que acontece com bastante frequência, assim, é muito massa mesmo. E é muito interessante porque a Ordem Demolei, por ser cíclica, ela passa muito rápido, né? Eu iniciei faz 2 anos já. Não, já fez 2 anos. E às vezes eu me pego pensando assim, pô, só tenho mais 2 anos aí praticamente. Sabe, Carson, uma sacanagem, velho, puxando isso aí que tu falou, foi ter uma iniciação no Conquistência, não, já tinha passado a iniciação, aí chegou a iniciar, acho que eu saí, né, com os meninos ali na hora e tal, fiquei lá conversando, falei, velho, tá quantos anos? Tô com... Não, eu falei, velho, um Demolei, se ele começar no aniversário dele, quando ele tiver 12 anos, ele iniciar, ele só tem 9 anos. 9 anos é tempo demais. Falei, meu Deus do céu, moço, você não sabe o que você tá falando, velho. Passa muito rápido, pô. Pois é. Passa rápido demais, velho. Passa muito rápido e, particularmente, a minha vida Demolei foi muito intensa, né? Eu praticamente não fiquei nenhum momento, desde que eu iniciei, sem ocupar algum cargo. Então, assim, apesar de ter pouco tempo, assim, tecnicamente, de eu ter iniciado, né? 2 anos só, eu não lembro como que era antes de eu ser Demolei. Sem as obrigações que eu gosto tanto. E, querendo ou não, eu sempre ocupei alguma função dentro do capítulo, auxiliando a região, né? Na gestão passada de Raposo. E tudo mudou muito rápido. No último conclave, eu nem sonhava que eu ia sair pra regional. A conversa ainda era Viana, né? Então, o jogo mudou completamente e me fez viver o que eu tô vivendo atualmente. Isso é muito bacana. É massa, velho, ver pessoas tipo tu assim, velho. São... Que tu hoje em dia já é uma referência, tá ligado? A gente tá falando aqui de referência, tu já é referência próximo do capítulo Conquistense. Daqui a alguns anos, se tu quiser, eu acho que tu quer sair pra estadual e com fé em Deus vai conseguir. Velho, é só isso que aumenta. E tipo, pô, pensa aí, Canguçu. O menino iniciar e 2 anos depois de ser regional naquela época. Era algo. Era difícil. Não era, né? É porque também mudou isso foi uma sabedoria do GCE também, de alterar algumas legislações. Porque quando eu fui candidato a regional, tinha idade mínima, não sei se tem ainda. Eram 18 anos, né? Tinha que ter 18 anos hoje em dia é só pra estadual. Tinha que ter 18 anos para ser regional. Regional hoje é 16. Pois é, naquele tempo, 2014, tinha que ter 18 anos. Então já tiravam a galera, assim, que tinha sido mais conselheiro, mas não tinha idade. E tinha outros requisitos, né, que assim, tornava um pouco mais inacessível, né? E considerando cidades tipo Jequié e Tapetinga, que os garotos saíam de lá para estudar. Os meninos não ficavam lá até os 18 anos. Jequié, hoje em dia, até acho que consegue reter melhor. Mas as cidades menores, o garoto terminou o 3º ano, às vezes terminou a 8ª série e vai embora. Fazer o ensino médio em Conquista, outra cidade. Então eu tinha essa dificuldade também da idade. E até o gabinete estadual também, na questão do... Era um pouco mais distante, eu também sentia, assim, do que é hoje. Dessa questão de acessibilidade, você poder ocupar um cargo na secretaria e contribuir. Era um pouco mais distante, assim. Era difícil mesmo. De 2 anos, o cara, para ser regional, Por isso que é praticamente impossível. muito diferente, pô.
Eu já tinha 3 anos de iniciado quando eu fui regional. Então, já 3 anos. E eu iniciei com 17, então essa era a minha última cartada. Se eu não fosse, eu ia ser nunca mais. Ia ser outra coisa. Mas é isso aí, assim. Isso mudou para melhor. Tem mudado para melhor, eu acho, no geral. Tem mudado pra melhor, pô. Tem mudado para melhor. E que mensagem vocês deixam hoje aí para todo mundo que vai ter a oportunidade de ver esse vídeo aí depois? Ah, tu primeiro. Cara, acho assim que se você não é um demolê ainda, seja um demolê, né? Tem um jargão lá na maçonaria americana que é assim, para ser um, pergunte a um, né? Pergunte a que se você quer ser um demolê, pergunte a um que é. Então, quem não é demolê que vai ver esse vídeo, procure um demolê, inicie, né? Comece sua caminhada na ordem demolê. E para quem é demolê já e tá, às vezes indeciso, às vezes inseguro, às vezes achando qualquer coisa aí negativa, reflita melhor primeiro sobre o que você tem entregado à ordem, para depois você pensar no que a ordem vai entregar a você. Porque ela vai entregar. Então você já entra devendo a ordem já, porque ela vai te entregar. Então que você pense no que você pode fazer e se espelhe nos que vieram antes para acertar como acertaram e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Em resumo, é isso aí. Eu acho que se baseia muito nisso mesmo, de tenha referências para saber o que foi, o que houve de erro, o que houve de acerto, para você conseguir tentar utilizar o máximo desses acertos para guiar toda a sua caminhada, né? E isso vale para todo mundo, porque às vezes a gente fala muito aqui de mestre conselheiro, de conselheiro, mas se você é um segundo mordomo, velho, eu, quando fui segundo mordomo, eu queria saber até mesmo o significado da joia do oficial. Por que a joia tem uma cornucópia? O que significa uma cornucópia? E eu acho que isso, às vezes, essa gana, assim, acaba de que leva a gente a se apaixonar, a querer trabalhar mais. Então eu desejo isso, que os meninos que hoje iniciam, que eles procurem se interessar mais para qualquer coisa que eles estão fazendo. E os capitos vêm fazer um trabalho bom para isso. O Conquistense tem um guia do iniciático que começa a explicar um pouco mais sobre as coisas. Tem a escola de iniciáticos aí, um projeto do Gabinete Nacional. Então, eu acho que todo esse aparato já é um incentivo, de certa forma, para que o Demolei siga. E aí só cabe realmente ao menino se apaixonar por aquilo ali, e a gente que está aqui, né, não a gente, mas Sandes e os Demolês ativos fazerem o melhor para aquele menino se sentir acolhido. Eu acho muito bonito, por exemplo, no castelo, a gente foi fazer o quebra-gelo, aí chega os meninos lá, os candidatos e tal. Meu irmão, você para assim, olha assim, tá conversando com o pai, quando você olha para baixo, o menino sumiu, já tá todo mundo correndo junto. E eu acho que é esse o espírito. Eu acho que talvez falta um pouco desse instinto com os demolês. Esse negócio de quando você chega ali já bate certo e tá todo mundo caminhando ali no mesmo caminho, com ideias diferentes, claro, mas que tá todo mundo buscando o mesmo objetivo mútuo ali. E eu acho que passa essa mensagem para que busquem ser os melhores a cada dia mais, porque já dizia tio Alberto Mansur, se a gente seguir essas 7 virtudes, a gente pode realmente mudar o mundo. Isso aí, viver intensamente. Muito bacana a conversa de hoje. Esse aqui é nosso episódio piloto, né? Então tá tudo meio improvisado. Esperamos ter uma boa recepção desse episódio para que a gente possa melhorar nos próximos, ter uma coisa mais elaborada, mas a conversa de hoje foi muito rica e a gente espera que seja o primeiro de muitos episódios, né? Seja não só mais um projeto, mas um projeto que venha para ficar, que influencie positivamente todo mundo que está assistindo. E é isso que eu e o Tio Araújo nos propusemos a fazer. Esperamos ser bem recepcionados por todos os demolês da terceira. Parabenizar vocês, velho. Parabéns pelo trabalho. Tio Araújo já tá aí desde o ano passado, metendo marcha, botando pra lascar. O sistema é bruto. E que bom ver que não só Rafoso comprou a ideia de querer fazer algo diferente, como tu também comprou a ideia. E, pô, velho, fazer isso aqui que a gente tá fazendo é algo que eu não imaginava 10 anos atrás. E, pô, ver isso aqui acontecendo, eu acho muito maneiro. Que honra ser convidado pro primeiro episódio disso daqui, ainda mais com o Canguçu, que pra mim é referência máxima. E é isso, muito, muito obrigado pelo convite e parabéns pra vocês que saibam que tô sempre a posto aqui pra trabalhar pela terceira oficial executiva
que nasci aqui, que bom que eu voltei. E, inclusive, um abraço pro capítulo de Piauí, que amo de paixão. Esse também agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu tava brincando também aqui no começo que quando a gente estiver no episódio 500, no episódio 1000, falar, foi daqui que começou, foi desse jeito aqui. Eu vi os Armen que o Tio Araújo fez lá, não sei o quê. Eu vi o negócio nascer, acontecer. E assim, hoje a gente falou de fundação de capítulo, o sentimento é esse, quando um projeto novo começa, é isso mesmo. E parabenizar a iniciativa, agradecer também pelo convite. Sei que tem muita gente com muita história para compartilhar e que depois de ver a gente vai querer também trazer a sua versão, os meninos de poções também, que tem fundador aí, que tem muita coisa boa para compartilhar, Tio Tarsis e outros. Fico muito honrado também. Não mereço tanto esse reconhecimento de referência, não, mas eu tomo posse e agradeço, e é o que a Ordem Demolê quer, né? Que a gente sirva de farol para outros irmãos aí. Isso aí, parabéns a Junão e Pedro Sainz aí pelo projeto. Até a próxima aí. Tchau! Valeu.